Então, galerinha, eu queria relembrar com vocês a parte de português que nós vimos sobre classificação do substantivo quanto ao gênero. Nós estudamos que, primeiro, a gente viu que substantivo são palavras que dão nomes para as coisas, né? Porque, imagina só, ia ficar muito difícil se a gente vivesse num mundo onde as coisas não tivessem nome. Então, por exemplo, já pensou se eu chego para você e mostro isso aqui, ou peço para você pegar isso aqui para mim, e digo assim, pega aquilo ali para mim. Aí você vai me perguntar aquilo o quê? Aquele troço ali. Que troço? Aquela coisa que está ali, né? Então, como a gente tem que saber do que está falando, foi criado um código, né? Cada país tem a sua língua, né? Com nomes para mesmos objetos, mas enfim, tem que ter uma forma da gente se comunicar dizendo o nome das coisas. Então, o nome dos objetos, o nome das pessoas, o nome dos lugares, dos acontecimentos. Então, por exemplo, aqui eu tenho, né, uma caneta, um quadro, né? Eu estou filmando com o celular, enfim, tem vários objetos aqui na sala onde eu estou filmando e cada objeto tem o seu nome. E esses nomes são substantivos, tá? Então, são substantivos que vão dar nome para tudo que a gente conhece, para tudo que está ao nosso redor, tá? E aí nós estamos o seguinte, na parte referente ao gênero do substantivo, masculino e feminino. Então, por exemplo, vou botar aqui gênero. O que é classificar quanto ao gênero? É você dizer se a palavra está no feminino ou no masculino. Tá? É você dizer isso. Então, nós vimos o seguinte, quando nós começamos a estudar isso, nós vimos que o substantivo, ele pode ser uniforme ou biforme. Tá? E aí, se vocês lembrarem das nossas aulas, a gente viu que uniforme é quando a gente usa a mesma palavra, ou seja, o mesmo substantivo, para falar do masculino e do feminino. Já no biforme, nós usamos duas palavras diferentes. Então, vou começar aqui falando do uniforme. Única forma. Então, por exemplo, se eu digo assim, aquela criança está brincando. Olha só, se eu digo, aquela criança está brincando. Essa criança que está brincando é menino ou é menina? Dá para saber? Observando aqui a frase, eu acho que não dá para saber. Aliás, eu acho não, tenho certeza que não dá para saber. Por quê? Não tem nada que me indique se eu estou falando de um menino ou de menina. Porque a palavra criança, o substantivo criança, é feminino. Tá? É a criança. Então, assim, o substantivo é feminino. Agora, se eu estou falando de uma pessoa do sexo feminino ou do sexo masculino, é diferente. Tá? Porque gênero é diferente de sexo. Porque o gênero masculino e feminino indicam, claro, né, se eu estou me referindo a alguém, homem ou mulher. Sim, pode ser. Ou uma coisa, né, que seja classificada como feminino ou masculino. Mas, por exemplo, se eu digo criança, embora a palavra criança seja um substantivo feminino, a criança pode ser um menino ou pode ser uma menina. Então, nesse caso, não tem como eu saber de quem eu estou falando. Engraçado que eu estou falando aqui com vocês, a minha cachorrinha está em cima da mesa assistindo a aula. Muita atenção, por sinal. Aí, o que acontece? Quando a gente tem uma situação onde não dá para saber se eu estou falando de masculino ou feminino, vocês vão lembrar que a gente classifica, então, esse substantivo que é uniforme, tá? Vou colocar aqui, ó. A gente está só falando dos uniformes agora, tá? Dos substantivos uniformes. Nesse caso, quando não dá para saber qual é a classificação,
Vocês vão lembrar? Eu estou falando do substantivo sobrecomum. Certo? O substantivo sobrecomum, ele não te permite, lendo, saber se eu estou falando de masculino ou feminino. E nós vimos que tem várias palavras, dei para vocês alguns exemplos. Então, por exemplo, se eu digo assim, a vítima do acidente não sobreviveu, tadinha. Morreu, coitada. Olha só, a vítima do acidente. Quando eu estou falando da vítima, veja bem, o substantivo vítima, ele é feminino. A vítima. Eu não falo o vítima, né? Nunca. A vítima. Agora, essa vítima é homem ou mulher? Menino ou menina? Não dá para saber, né? Mesma coisa. Então, eu estou lidando aqui, quando não tem como saber, com o substantivo sobrecomum. A mesma forma é usada tanto para falar de um homem quanto para falar de uma mulher, tá? A mesma forma é usada para falar do feminino e do masculino. Não tem como saber, sobrecomum. Agora, tem um caso, que nós também vimos, que se usa também o mesmo substantivo, tá? Para masculino e feminino, mas esse dá para saber. Então, por exemplo, se eu digo assim, colega, tá? Quando eu falo colega, eu estou falando, é um substantivo, colega. Agora, dá para saber se esse colega é menino ou menina? Só com a palavra colega não dá. Só com o substantivo colega não dá. Mas se eu colocar na frente dele um artigo, a colega, ou o colega, aí já dá, né? Então, obviamente, se eu tenho a colega, eu estou falando de uma menina, de uma mulher, ou o colega de um menino, de um homem, ou seja, feminino, no caso aqui, a colega, e masculino aqui. Embora eu tenha usado colega para os dois casos, veja bem, por isso que ele é uniforme. Por quê? Porque é uma única forma para feminino e para masculino. Colega. Agora, colocando o artigo na frente, que nós estudamos já os artigos, né, definidos e indefinidos, aí dá para saber. Poderia ser uma colega, um colega, né? Mas pelo artigo dá para saber. E aí nós vimos que quando acontece isso, quer dizer, quando eu consigo identificar se é masculino ou feminino pelo artigo que está na frente, a gente está falando de um substantivo comum de dois gêneros. Tá? Então, o que é o substantivo comum de dois gêneros? É aquele que eu uso também o mesmo substantivo, lembrando que a gente está falando do substantivo uniforme, então é a mesma palavra, tá? Só que eu consigo identificar se é feminino ou se é masculino pelo artigo que está na frente, tá? E tem um outro caso, ainda falando também de substantivo uniforme, tá? Que, para designar se é feminino ou masculino, eu tenho que usar uma palavra específica, aliás, duas palavras específicas. E isso acontece quando eu me refiro a animais, tá? Então, por exemplo, se eu digo assim, que nem aqui, né? Estou dando essa aulinha para vocês, essa revisão para vocês, e os meus cães estão aqui olhando para mim, né? Tirando o Beagle que está se arrastando ali no sofá. Se eu digo assim, o cão. Bom, o cão, então eu tenho a cadela. O cavalo, aí eu tenho a égua. Agora, e girafa? Né? Como é que eu faço quando eu falo da girafa? Porque a girafa, veja bem, girafa é um substantivo feminino. A girafa. Agora, se essa girafa é macho ou fêmea, eu não tenho como saber. Tá? Então, sabendo, descobrindo se de fato é ou não, eu vou ter que usar a girafa macho ou a girafa fêmea. Ah, agora sim. Tem certos casos que eu tenho que fazer isso, né? Então, por exemplo, o jacaré, tá? Não tem a jacaré, tá? O jacaré macho, o jacaré fêmea. Parece esquisito, né? Mas acontece. Então,
Para esses casos que eu tenho que usar a palavra macho e fêmea, nós vimos que a classificação é substantivo epiceno. Tá? Estou sendo assim bem rapidinha, gente, porque a gente já estudou isso. Então, só para voltar rapidinho. Usei a palavra macho e fêmea para dizer se é masculino ou feminino, substantivo epiceno. Usei o artigo na frente, tipo o colega, a colega, comum de dois gêneros. Não deu para saber, mesmo com o artigo, a palavra não tem como identificar se eu estou falando do masculino ou do feminino, sobrecomum. Mas repara, qual é a questão aqui? Tanto o epiceno, quanto o sobrecomum, quanto o comum de dois gêneros, os três são classificações do substantivo uniforme. Por quê? Porque eu uso a mesma forma para falar do masculino e do feminino. Então, uniforme ele pode ser epiceno, ele pode ser sobrecomum, ou ele pode ser comum de dois gêneros, tá? Aí vai depender, claro, do que você observar, tá? Então, esses três casos, eu estou falando de substantivos uniformes, ou seja, uma única forma para masculino e feminino, tá? Usei a mesma palavra, tive que botar macho ou fêmea, epiceno. Usei a mesma palavra e não deu para saber se eu estou falando de masculino ou feminino, sobrecomum. Usei a mesma palavra, mas deu para saber por causa do artigo que tem na frente, comum de dois gêneros, tá? Agora, nós vimos também aqui, rapidinho, o substantivo biforme. Aí já é até mais fácil, se eu tiver mais facilidade com esse, tá? O substantivo biforme, tá? Eu até dei o exemplo de, se o seu time foi campeão 2 vezes, então ele foi bicampeão. Por quê? Biforme significa 2 formas, tá? Então, por exemplo, se eu tenho, que nem eu dei o exemplo do cão e da cadela, se eu tenho pai, eu tenho como feminino mãe. Se eu tenho homem, eu tenho como feminino mulher. Então, olha só, mudou a palavra. Eu tenho uma palavra, um substantivo para designar quando é masculino e tenho uma palavra para designar quando é feminino. Então, nesse caso, quando eu tenho duas palavras diferentes, eu tenho duas formas diferentes. Uma para feminino, outra para masculino, tá? Então, a dica qual é o objetivo, né? É você entender quando que é uniforme e quando que é biforme, tá? Quando é biforme? Quando tem duas palavras diferentes, para masculino e para feminino. Quando que é uniforme? Quando é a mesma palavra, tanto para o masculino quanto para o feminino, tá? E aí, nesse caso, vai depender do artigo que vem na frente, vai depender de alguma dica que eu tenha no texto, ou não vai depender, pode ser que eu não consiga, como é o caso do sobrecomum, tá, gente? Então, fica aí a dica dessa revisãozinha, tá lá a parte dos comentários aqui do blog para vocês colocarem as dúvidas, as sugestões, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, quiserem já pontuar um próximo Tira Dúvidas para outra aula, enfim, tá? Escrevam lá embaixo direitinho. Beijinho para vocês, até a próxima.